O segundo episódio de It, Bem-vindos a Derry, estreou especialmente na última sexta por causa do Halloween e trouxe pra gente mais peças e partes dessa história de Derry que vai ser contada, ao longo dos episódios. Eu gostei do episódio e, assim como o primeiro, tiveram várias coisas que eu quis pesquisar pra poder entender mais e trazer aqui pra vocês, porque, como eu disse no vídeo do episódio 1, eu não li o livro, então essa tá sendo uma experiência de quem conhece Derry e o Pennywise só pelos filmes. Se você também não lê os livros e quer entender mais sobre tudo por trás de cada episódio, fica por aqui que vai ter vídeo toda semana explicando episódio por episódio. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e também curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e não esquece de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. O segundo episódio de It, Bem-vindos a Derry começa mostrando pra gente outro ponto de vista daquela loucura que rolou lá no cinema. Agora a gente vê com mais detalhes sangrentos e mais explícitos ali que realmente aquelas crianças, o Phil, o Ted e a Suzy, morreram naquela noite de uma forma brutal. Essa cena do ocorrido lá no cinema é mostrada pra gente através de um pesadelo que a Lily tá tendo. Se passaram alguns dias desde que tudo aconteceu e ela tá traumatizada, porque ela presenciou toda aquela loucura. Ela que já era traumatizada, com o acidente do pai dela nas máquinas de picles, que a gente falou sobre lá no vídeo do primeiro episódio, e agora, ela tá mais traumatizada ainda e se sentindo mais culpada ainda. Depois disso, a gente vê 2 policiais parados de tocaia dentro de um carro ali, do lado de fora da casa onde a Ronnie vive com seu pai, o Hank, e a sua avó. E a gente vê ali que a polícia tá desconfiando que foi o Hank que matou as 3 crianças e escondeu os corpos em algum lugar. Aparentemente, o Pennywise deu um sumiço, nesses restos mortais das crianças, porque a polícia não conseguiu encontrar nenhum corpo. Mas com que provas, então, eles estão desconfiando do Hank? Nenhuma, mas aí a gente lembra aqui do contexto histórico dos Estados Unidos nessa época. Derry é uma cidade fictícia, mas localizada em um estado real dos Estados Unidos, o Maine. E na década de 60, o cenário de lá era de uma população majoritariamente branca, que em sua grande maioria discriminava a população negra. E aqui no caso de Derry, a gente vê que a polícia tá tentando incriminar o Hank por ele ser um homem negro. Mesmo ele tendo até álibi, ele tava em casa com a mãe dele na noite do ocorrido no cinema. E a Ronnie, tadinha, tá desesperada, com medo de tirarem ali o pai dela. Ela já é órfã de mãe e só tem ali a avó e o pai como família. Depois disso, lá no núcleo dos militares, a gente vai conhecer a esposa e o filho do Major Hanlon, a Charlotte e o Will. E eles estão chegando ali na cidade e conhecendo a casa nova. A casa é bonita e aconchegante, mas os vizinhos são meio estranhos. Eles olham de uma forma diferente ali pros Hanlon. Lá dentro da casa, o Major faz uma surpresa pro filho. Ele comprou um telescópio, o que parece surpreender o menino, porque parece que não é sempre ali que o pai acerta nos presentes. Talvez porque ele não preste tanta atenção no filho, ou talvez porque ele quer forçar o filho a gostar das coisas que ele gosta. Mais tarde, um pouco antes de dormir, numa conversa ali entre o Major e a esposa, a gente acaba descobrindo que, na verdade, ela que deu a dica de comprar o telescópio pro garotinho. A Charlotte fala meio que assim, o telescópio é bem melhor que dar outra bola de beisebol, que ele usar só de peso de papel. E aí o Major fala, nossa, eu daria tudo por uma bola oficial na idade dele, que não sei o quê. E a Charlotte fala, mas ele não é você. Ele gosta de outras coisas, Outra vibe, o garoto. Bom, deu pra ver, que esse segundo episódio já tá se aprofundando mais em alguns personagens, dando mais contexto pra gente e trazendo mais diálogos pra que a gente consiga entender e nos aproximar mais dos personagens. A gente já conseguiu ver mais coisas ali, tanto da família da Ronnie quanto da família do Major Hanlon. 2 famílias negras na cidade vivendo situações completamente diferentes, mas ambas cercadas de racismo ali e discriminação. Gente, a partir daqui, pra falar sobre esse episódio, eu vou fazer uma divisão entre o núcleo de crianças e o núcleo de adultos, tá? Fazendo esse roteiro, eu percebi que eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento assim. No núcleo das crianças na escola, a gente tem algumas cenas de interações importantes ali. A gente conhece mais um pouquinho da Marge, a amiga da Lily, e vê que ela é mais estranha e excluída ali, e ela faz de tudo pra poder impressionar as meninas populares da escola, as Patty Cakes.
meninas. Então ela tá sempre tentando ali fazer algo pra que essas meninas gostem dela, e isso inclui não ser tão amiga da Lily. Essas meninas populares acham a Lily muito estranha, ainda mais agora que ela tá conversando com a Ronnie, que é filha do suposto aí assassino das crianças de Derry. Mas a Lily, gente, ela tá pouco se lixando pra isso. Afinal, né, 3 pessoas foram mortas por um bebê demônio e só ela viu. A Ronnie também tava no cinema, mas só a Lily que realmente viu tudo acontecendo. Aqui a gente também vê o filho do Major Hanlon, o Will, chegando no primeiro dia de aula na escola nova. E de cara ele já sofre bullying ali dos colegas, mas ele acaba fazendo amizade com um garotinho cubano que é apresentado ali pra gente, o Rich, que também é um garotinho que sofre preconceito e bullying ali na escola. Bom, e aí nesse episódio tem uma cena bem maluquinha, assim, maluca. Não só uma, né? Tem mais de uma cena que é mais muitas coisas nojentas, assim. Bom, enfim, tem uma cena muito louca, que é a cena da Ronnie ali na cama. A Ronnie tá muito abalada com tudo que aconteceu, né? O pai dela sendo acusado e tudo mais. Ela vai dormir e quando ela tá deitada ali na cama, o lençol começa a virar uma espécie de membrana. E de repente, ela tá dentro de uma barriga, que é a barriga da mãe dela. A cena vira uma espécie de parto. O corpo da mãe da Ronnie vai se misturando com a cama, como se o colchão e a pele fossem uma coisa só. E a Ronnie vai saindo dessa membrana cheia de líquidos e gosma e super nojento. Ela tenta se mexer e se soltar ali, mas é tudo nojento e pegajoso e ela tá presa por um cordão umbilical gigante e é uma nojeira ali. E aqui, fazendo um parênteses, que esse é um terror bem de It mesmo. Vi algumas pessoas falando que a série tá com muito CGI e tá muito efeitos especiais e que tá muito over, enfim. Mas o terror de It, pelo menos o que foi apresentado nos filmes anteriormente, é bem assim mesmo. É uma coisa mais fantasia, sabe? É um terror mais pra fantasia. Então eu acho que a gente tem que assistir tendo esse entendimento de que é um terror mais fantasioso mesmo, o terror de It. Bom, nessa cena a gente descobre que a mãe da Ronnie morreu no parto dela. Ou seja, a Ronnie cresceu ouvindo ou imaginando desde muito cedo que ela só estava viva porque a mãe dela morreu. Então o que a série faz aqui é pegar essa culpa e transformar na alucinação ali da Ronnie. Em vez de só dizer tipo, a Ronnie se sente culpada pela morte da mãe, eles colocam a menina de volta dentro da cena do próprio parto dela, como se fosse um lugar sujo, doloroso, de onde ela não consegue escapar. Isso tem muito a ver com o jeito que o terror é construído em It. O Pennywise é um monstro que aparece como aquilo que você já tem medo de encarar sobre você mesmo. Ele não só assusta com coisas aleatórias, ele pega um medo específico de cada pessoa e usa esse medo contra ela. No caso da Ronnie, o medo é essa culpa de ser a razão pela qual a mãe dela morreu. Depois dessa sequência grotesca envolvendo a Ronnie e a mãe, ela vai correndo contar pra Lily, né, o que aconteceu, o que ela tinha visto. Ali na escola, elas conversam e o que acontece, gente? Naquele dia lá no cinema, só quem viu de fato tudo acontecendo foi a Lily. E ela contou pra Ronnie. Mas, quando a polícia chegou e interrogou ela, ela falou que não tinha certeza do que tinha acontecido. Ela não falou que o monstro saiu da tela e atacou todo mundo, porque ela sabia que ninguém ia acreditar. Ainda mais nela, porque ela já tem o histórico ali de uma internação psiquiátrica na clínica Juniper Hill, que é uma espécie de sanatório, e ela morria de medo de voltar pra lá, então ela não ia falar a verdade pra polícia, né, porque eles iam achar que ela tava doida. A Lily disse pra polícia que o Hank não tava lá, que ele não tava nem próximo de lá, mas pra Ronnie isso não é o suficiente. Pra eles pararem de suspeitar do pai dela, a Lily teria que falar o que de fato aconteceu. Tipo, como se a polícia fosse acreditar também, né, mas enfim. Elas acabam tendo uma discussão ali e a Ronnie até fala um palavrão lá, e crianças não podem falar palavrão, hein, gente, por favor. Ela acaba indo pra detenção por ter soltado esse palavrão lá no refeitório, e quem aparece por lá também é o Will, filho do Major, que cai de paraquedas lá na detenção, acusado injustamente de ter soltado uma bomba de fedor na escola. Os dois estão ali do castigo e começam a conversar, e o Will se mostra um garoto muito inteligente, fã de ficção científica, ele gosta de estudar ciências, ele é super esperto,
esperto, observador e rápido de raciocínio. Então, assim, talvez ele seja um personagem aí que vai ser linha de frente nesse combate contra o Pennywise. Acho que sim, os inteligentes sempre são linha de frente. Enquanto isso, a Lily é levada pra depor. O chefe da polícia pressiona ela pra ela afirmar que o pai da Ronnie é o culpado. Ela fica super nervosa porque, né, ela é uma criança e por causa de uma brecha ali no que ela falou, a polícia consegue um mandado pra poder prender o pai da Ronnie. E o Hank acaba sendo preso. Pra fechar o núcleo infantil aqui nesse episódio, rola uma cena muito boa com a Lily ali no supermercado. Ela entra no supermercado pra poder comprar umas coisas ali pra mãe dela, só que tudo começa a ficar muito estranho. Ela percebe que as pessoas estão olhando pra ela com um sorriso meio esquisito, ela tá ouvindo sussurros no ouvido dela, e aí as prateleiras começam a se fechar e a se transformar num corredor que parece um labirinto. A Lily acaba sendo levada ali até a seção de picles, que vocês lembram, né, que aconteceu com o pai dela. Ele sofreu um acidente na fábrica de picles e foi picotado por uma máquina, e tinham boatos na cidade de que tinha pedaços dele em potes de picles. É aí que ela olha pra um pote de picles e tem um pedaço do pai dela dentro do pote, e ele começa a falar com ela. Ela vai olhando ao redor e tem vários pedaços do pai dela em potes de picles diferentes, o que faz ela ficar assustada e acabar quebrando os potes ali. Mas os pedaços começam a se reagrupar e assumem uma forma de um bicho meio polvo pai dela ali que vai pra cima dela. Gente, é uma doideira, é nojento, é muito bom, é sufocante e é uma alucinação ali que ela tá tendo, causada pelo Pennywise. E aí, todo mundo ao redor do supermercado fica chocado, né? Pensando, gente, essa menina enlouqueceu. E esse ocorrido ali no supermercado faz com que a mãe dela mande ela de novo pro sanatório Juniper Hill, pra onde ela tanto temia voltar. E, gente, nos próximos episódios, ela nesse sanatório, acredito que vão acontecer muitas coisas doidas. Bom, agora vamos pro núcleo dos adultos. Na cidade, a mãe do Will, a Charlotte, sai pra passear ali nas ruas de Derry. Ela entra num açougue e o cara é até gentil com ela. Ela acaba vendo na rua 3 meninos batendo em um outro menino e ela acha aquilo um absurdo, né? Tipo, uou, ninguém vai parar isso não? E ela corre até os meninos e tenta separar a briga, só que todo mundo da rua fica olhando pra ela com uma cara de tipo, como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada. E os garotos também olham pra ela de um jeito super ameaçador e estranho. E é tudo meio esquisito, porque ninguém parecia se importar muito com aqueles meninos brigando no meio da rua. Depois disso, ela volta pra casa, né? E no jantar com o marido e com o filho, ela menciona esse acontecimento. Ela fala que não gostou nada daquilo, que ela tá pensando até em procurar os pais desses meninos, que não sei o que não sei o que lá. E dá pra ver que ela tem bem uma alma meio que de justiça, né? Só que parece que essa alma de justiceira pode ter prejudicado a família no passado. Durante esse jantar, a Charlotte e o Major dão uma leve discutida e a cidade de Shreveport é mencionada. Essa era a cidade que eles moravam antes de se mudarem pra Derry e parece que rolou alguma confusão por lá a ponto deles serem hostilizados e terem que se mudar de lá. Bom, ali no núcleo dos militares, a gente vai descobrindo o que aconteceu naquela noite em que uns caras mascarados entraram no quarto do Major Hanlow e tentaram roubar umas informações sobre o avião lá. O general Sean, que é comandante ali da base, afirma que o autor disso foi o sargento Masters, o mesmo que tinha sido racista com o Major lá no primeiro episódio. E diz que ele confessou, alegando que não aceita um homem negro dando ordens pra ele. Só que o Major percebeu um detalhe. O agressor usou uma arma ali que era super difícil de manejar, coisa que, tipo, pouquíssimas pessoas conseguiam fazer. E o sargento Masters, pela ficha ali dele, era um incompetente e não ia ter essa destreza. Então alguma coisa ali não estava fechando. É aí que o general Sean, então, admite que tudo aquilo foi um teste. E que o Major Hanlon tinha passado se mostrando um homem extremamente corajoso e confiável. O Major questiona o motivo desse teste e é aí que o general explica o porquê dele ter convocado ele para Derry. A Operação Precept, uma ação secreta para colocar os Estados Unidos à frente
frente na corrida nuclear em meio à Guerra Fria, que estava no seu auge ali em 1962. A ideia dos militares é chegar até uma arma que eles já sabem que existe e que é capaz de superar todas as outras: o medo. O General Sean fala de uma coisa desconhecida enterrada no subsolo da cidade e ele tá se referindo ali ao Witch, né, ao Pennywise. E ele espera que o Major Hanlon ajude a achar essa entidade, isolar ela para depois explorar sua capacidade de gerar medo em nações inimigas. Óbvio que essa é uma arma que é super potente, né, gente? O Pennywise tem a capacidade de causar medo incontrolável em qualquer pessoa e vencer uma guerra assim é muito mais fácil, né? E por que o Major Hanlon foi escolhido para isso? Por causa do seu histórico em combate, que não demonstra medo nem em condições extremas, e também por conta de um acontecimento do passado com o Major que é relatado durante o episódio. É dito que o Major Hanlon sofreu uma lesão importante na amígdala cerebral durante a guerra na Coreia. E essa tal amígdala cerebral, gente, é uma estrutura fundamental para o nosso cérebro identificar ameaças e dar as respostas de medo e de ansiedade. No caso do Major, o dano que ele teve impede que esses alarmes sejam acionados como aconteceria em outras pessoas normais, né? Então, situações que são perigosas não geram medo ou pavor nele. Ou seja, além do Major Hanlon já ter essa característica de coragem e bravura, ele também tem uma coisa química no cérebro dele que faz com que ele não sinta medo como os outros seres humanos. Então, ele é perfeito ali para enfrentar o Pennywise. Gente, será que essa é uma boa ideia? Tentar capturar o Pennywise para usar como arma, ao invés de tentar destruir essa entidade maligna que perturba a cidade já, há muitos anos? Sei, né? Sei, tipo, na teoria, claro que é inteligente usar o Pennywise como arma, porque é uma arma super ameaçadora, mas será que na prática isso vai dar certo? Aqui mais pro final do episódio, a gente entende que o Dick Halloran faz parte dessa operação secreta por conta desse dom que ele tem, né, o brilho do iluminado, que faz com que ele sinta essas coisas sobrenaturais. Então, na teoria, ele tá ajudando o exército a encontrar o Pennywise. Pelo que tudo indica, quanto mais perto do local onde It, a coisa, estaria enterrado, mais objetos estranhos iam surgir. O Dick teve uma visão sobre um tal lugar e a equipe ali parte pro ponto indicado e lá eles desenterram um carro com alguns cadáveres. E aí a gente pensa, será que é o carro lá do primeiro episódio, daquela família doida que sequestrou o Matt? Será? E não é. Bom, aqui tudo indica, pelo que tá se falando na interwebs aí sobre o episódio, esse carro é um carro ligado ao massacre da gangue dos Bradley. E isso é uma referência direta a um dos interlúdios de It. No livro, a gangue dos Bradley era uma gangue de assaltantes nos anos 30, liderada pelo Al e o George Bradley, que aterrorizava ali os comerciantes até ser emboscada por moradores de Derry em plena luz do dia. No romance, o massacre ali da gangue Bradley aparece datado em 1929 e marca um dos ciclos de horror que cercam a cidade. Na cronologia dos filmes do Andy Muschietti, que é a base da série, né, o evento foi deslocado para 1935. Por isso, se vocês repararem, o carro que a gente vê ali no final do segundo episódio é um modelo da década de 30. Bom, essa confirmação a gente vai ter ao longo da série, né? Em geral, eu gostei do segundo episódio, talvez ele possa ter sido mais lento para algumas pessoas, mas eu acredito que tudo que foi passado é uma pontinha ali que a gente vai conectando pra entender toda a história de Derry. O episódio 2 é menos impactante que o primeiro, mas cumpre muito bem o papel de desenvolver os personagens e as consequências dos seus atos. As mortes do início não foram gratuitas, elas serviram pra empurrar a Lily e a Ronnie até lugares dramáticos e mais complexos, ao mesmo tempo que a série apresenta mais da família Hanlon e do arco militar ali. Talvez esse episódio que sai nesse domingo, dia 9 de novembro, seja mais acelerado depois desse capítulo mais introdutório que foi o segundo. E você, gostou do segundo episódio de Bem-vindos a Derry? O que vocês acham que vem por aí? Deixa aqui nos comentários sua opinião e se você gosta desse mundo dos filmes e séries de terror, se inscreve por aqui no canal e não esquece de deixar seu like. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.